Olá! Hoje vamos dar início à introdução à análise gráfica. Esse módulo introdutório tem o objetivo de colocar você a par do que é a análise gráfica e como é que nós trabalhamos antes de você iniciar um método propriamente dito. Bom, vamos conversar sobre o que é o mercado financeiro, que é onde você está querendo iniciar o seu trabalho, o que são ações, opções, contratos, forex, estilos de análise de mercado, ok? Tipos de gráficos, que é a nossa ferramenta de trabalho, e alguns nomes importantes dentro da análise gráfica, quando a gente analisa gráficos, que são os topos e fundos, indicadores, médias móveis, day trade, swing position, que são as formas com que a gente trabalha, ok? O mercado de ações nada mais é do que o ambiente utilizado para negociação de títulos, que são ações, opções de ações, contratos futuros, índices, fundos imobiliários, ok? O que seriam ações? Ações seria, por exemplo, a ação da Petro, a ação da Vale, beleza? Opções de ações, contratos futuros é o que a gente opera nos vídeos WDO, que ele simula a cotação do dólar para a gente comprar ou vender a variação do câmbio do dólar, ok? Os índices, que por exemplo é o índice da Bovespa, é o valor daquele índice que aparece na televisão. Ah, o índice Bovespa subiu 2%, caiu 1%, sempre aparece no jornal à noite, esse é o índice. Tem o índice da Bovespa, que a gente chama de WIN, tem o índice da Alemanha, o índice da Bolsa de Nova York, todas têm um índice, ok? E esse índice ele pode ser trabalhado também no futuro, do mesmo jeito que a gente trabalha o dólar, que seria na BMF, na Bolsa de Mercados Futuros. Então, seria aqui o WIN, né? O índice da Bovespa. E o que é isso que você está escrevendo aí? Cheio de sigla. São as siglas das empresas ou dos contratos, índices, com os quais nós vamos trabalhar. Então, você precisa saber de cor tudo isso aí? Não. Você precisa saber como procurar na sua plataforma, porque a plataforma tem tudo automático. É só você saber o que você quer e você encontra. Ok? Então, para investir em ações ou fazer análise gráfica ou trabalhar com day trade, position ou qualquer coisa nesse sentido, você vai precisar de uma corretora, que vai ser o nosso intermediário entre nós e a Bolsa de Valores, certo? Então, tem uma corretora que vai ligar você a New York SE, a Nasdaq, a BMF Bovespa, ok? Então, você vai abrir uma conta numa corretora. Aqui no Brasil, a gente tem a XP, tem a Clear, tem a Nova Futura, tem a Rico, tem Modal, tem várias, tá? Esse aqui é o que eu me lembro de cabeça agora. Então, usando o sistema da corretora, o que é o sistema da corretora? São as plataformas onde nós vamos atuar, ok? Home Broker é uma plataforma web que a gente coloca as ordens por meio do site da corretora. E as plataformas, por exemplo, o que a gente usa, o MT5, que é a plataforma que a gente faz o download. Então, você tem essa plataforma no seu computador. Então, você tem o MT5 ou o MT4, às vezes, né, para operar Forex. Algumas corretoras oferecem o MT4 para operar Forex, mas na maioria das vezes nós vamos usar o MT5, beleza? Que é esse aqui. Você faz o download e aí a corretora te passa o usuário e a senha e você tem acesso ao MT5 no seu computador. Eu vou mostrar esse MT5 mais para frente, nessa introdução. O MT5 ou aqui no Brasil a gente tem
uma plataforma que chama Profit Chart, né? O MT5 normalmente ele é gratuito, né? Ele é oferecido gratuitamente pela corretora, e o Profit Chart você paga uma mensalidade para usá-lo, ok? O MT5 ele tem a versão demo, que simula. O que é a versão demo? É o simulador, onde você vai aprender a executar as suas ordens, a trabalhar primeiro com dinheiro simulado e depois colocando o teu dinheiro real. Então, ele também libera essa conta demonstrativa, ele libera essa conta grátis, é só você ter o acesso à corretora e a corretora te passa login e senha de uma conta demo, onde você vai aprender a operar, aprender a trabalhar com o MetaTrader, aprender toda a parte operacional, e com o decorrer do curso você vai aprender a utilizar o MetaTrader como plataforma de trabalho. Então seria abrindo e fechando trades de compra e venda, fazendo compra, fazendo venda, ok? Mais para frente, esse vai ser o nosso material de trabalho. Por meio desse sistema da corretora, né, dessas plataformas que a gente usa muito, o MetaTrader sim, o investidor, no caso nós, que também seremos chamados de traders. O que é um trader? Ele é um comerciante, ele faz comércio. Então, por onde eu vou fazer os meus comércios? Vou fazer a compra e venda, que são as negociações, né? Compra e venda de papéis, contratos, opções, por meio do sistema da corretora, que nada mais é que a plataforma MT5, ok? Então, vamos supor, eu resolvi que eu vou investir, eu vou colocar dinheiro numa corretora porque eu resolvi que eu vou ser um investidor, analista gráfico. Então, eu vou ser um trader de bolsa de valores. Aí eu abro uma conta na corretora. E qual corretora? A corretora que você achar melhor, certo? A que te der mais assessoria, que tem os valores melhores para a corretagem, porque se ela é uma intermediária, a gente vai pagar um valor para ela, e esse pagamento é a corretagem. Então, cada ordem que a gente executar, cada ordem de compra ou venda, compra e venda, você paga um valor para comprar e um valor para sair, ou um valor para vender e depois um valor para recomprar. Ok? Aí você paga, isso é chamado de corretagem. É o valor que você vai pagar para a corretora para que ela faça o intermédio entre você e a bolsa. Então, o trader, através da corretora, ele fica ligado à bolsa de valores e a corretora cobra a corretagem, ok? A corretora cobra a corretagem e oferece a plataforma, que é o que você vai utilizar, o MT5. Essa plataforma pode ser uma plataforma de conta real ou uma plataforma de conta simulada, uma plataforma demonstrativa. Enquanto você não sabe fazer trade, você está aprendendo, você é um aprendiz, você usa a conta demo. Depois que você já sabe o que faz, você coloca o seu dinheiro aqui numa conta real e você vai tradear a sua conta, o teu dinheiro na sua conta real, ok? Então, a conta demo, ela é extremamente importante para que nós aprendamos a fazer o trade, ok? A gente precisa dela para treinar. Bom, então aqui, sucintamente, só para vocês terem uma ideia do que é ações. O que são ações? Ações é a menor parcela do capital social de uma empresa com capital aberto. O que significa capital aberto? Uma parte da empresa está dentro da Bolsa de Valores, é negociada na Bolsa de Valores, né? Isso que é capital aberto. Então, uma parcela da empresa é negociada na Bolsa de Valores. Os acionistas, quando eles compram a ação, eles podem receber pagamentos por meio de dividendos, de juros sobre o capital próprio, de bonificações, né? E da valorização das ações. Então, é assim que você trabalha com ações. Isso aqui é quando você
é um analista fundamental, que aí você ganha dividendos, juros, tá? Nós, por exemplo, que somos analistas gráficos, nós vamos trabalhar com a valorização ou a desvalorização das ações, porque nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com variação de preço. Petro está 10 e a gente resolve vender porque o gráfico deu um sinal de venda. E ela cai para 9 reais e a gente já estava vendido em 10, então qual que foi o seu lucro? R$1. Se você vendeu 100 ações, você ganhou 100 vezes 1, R$100. Se a Petro teve uma variação de preço de R$1 e você estava vendido porque ela desvalorizou R$1, você ganha R$1 vezes o número de ações que você trabalhou. Então, você pode trabalhar com 100, com 1.000, com 2.000, com 20.000 papéis. E aí você multiplica pela variação de preço, que é o valor que você vai ganhar. Ok? Tem a opção que ele predetermina um valor para ação. E aí você compra um contrato, né? E se a oscilação foi a seu favor, você ganha, senão ele vira pó, que a gente fala, porque o contrato tem data marcada para acabar e aí ele vira pó. O contrato futuro, que é o que a gente usa mais, né, nos vídeos, né, que é o WDO ou o DOL, que é o contrato de dólar, né, e o IN, que é o índice da bolsa ou IND. Né? Esse aqui é o mini contrato de dólar e esse aqui é o contrato de dólar cheio, né? Nós trabalhamos com o mini contrato, porque tem mais flexibilidade, né? Precisa de menos capital para investir, etc. E aqui também é o mini, o IN é o mini e esse aqui é o cheio, índice cheio. Ok? Então, a gente pode trabalhar com contratos agrícolas, que seria milho, soja, boi, café, ok? Além do dólar e do índice futuro, né, que a gente acabou de falar. Então, nós fazemos trade nesses contratos futuros. O que é fazer um trade? A gente faz um comércio. O que é um comércio? A gente ganha a partir da variação de preço. Se a gente está do lado certo, a gente ganha. Se a gente está do lado errado, a gente perde. Então, se o preço variar para baixo, nós temos que estar vendidos aqui no alto para pegar essa variação de preço aqui e sair. Ok? E se o preço do contrato varia para cima, nós temos que estar comprados num preço baixo para sair num preço mais alto. Ok? Porque o trader trabalha com variação, tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida. Chance de desvalorização, nós estamos vendidos. Chance de valorização, nós estamos comprados, ok? O Forex é o mercado financeiro descentralizado para transação de câmbio, certo? Então, a gente trabalha com a variação de câmbio dos pares de moedas, né? Por exemplo, o SDJPY. A gente trabalha com a variação do câmbio entre o dólar e o ien. Se está valorizando o dólar relacionado com o ien, nós compramos. Se está desvalorizando, quer dizer que o preço do dólar em relação ao ien está caindo, então a gente vende. Ok? Como que a gente sabe se está valorizando ou desvalorizando? Por meio do curso que nós vamos fazer, você vai aprender a observar se vai desvalorizar ou valorizar, para você saber pegar essa variação de preço, que pode ser tanto para cima quanto para baixo. É isso que nós vamos aprender durante o curso. Saber se existe uma maior tendência no futuro de desvalorizar ou de valorizar. Se vai desvalorizar, você vai aprender a enxergar pontos de venda no gráfico e aí você vende alto para recomprar mais baixo. Se você aprender a visualizar um sinal de compra
e aquele teu par de moedas está dando sinal de valorização, então você vai aprender a comprar, certo? Mais baixo para vender mais alto. E aí você ganha essa valorização aqui entre os preços. Estou repetindo bastante, porque é muito novo, né? Então, para fixar bastante, para fixar bem esses conceitos. Nós somos traders, nós trabalhamos com valorização e desvalorização. Então, nós trabalhamos com variação de preço. A gente compra e a gente vende. Nós somos comerciantes. O mercado ele é composto de vários tipos de análises utilizadas pelos investidores para você trabalhar o teu dinheiro, ok? E os mais comuns, fundamentalistas e os analistas gráficos, né? Quem somos nós? Analistas gráficos, ok? A análise fundamentalista ela é baseada na qualidade da empresa, se a empresa está indo bem, está indo mal, aí você vira tipo um sócio dessa empresa, você é um investidor, né? Você investe na empresa. E aí você ganha com a valorização das ações, você ganha com os dividendos, os juros, as sobras. E a análise gráfica, que é pautada no comportamento dos preços dos ativos. Que comportamento? Que é? Já falei várias vezes, na variação dos preços dos ativos, né? E como é que a gente observa essa variação de preço? Por meio dos gráficos, ok? Por meio deste modelo, podemos observar a movimentação dos preços, o comportamento dos investidores, o volume de compra e venda, além de rastrear as tendências de preço, ok? Então, por meio do gráfico, a gente consegue fazer tudo isso. Observar a valorização e a desvalorização, se está tendo muita entrada de pessoas, então seria o volume de compra e venda, muita entrada de pessoas ou muita saída de pessoas, né? Daquela ação, daquele contrato, né? Se a tendência do preço é valorizar nos próximos dias, meses e anos, então a gente consegue fazer tudo isso observando os gráficos, ok? Nesses gráficos, existem vários métodos para você analisar os gráficos para rastrear essa variação de preço, essa tendência, certo? E qual é o método que nós vamos usar? Nós vamos usar o método das 16 semanas. Então, são 16 semanas explicando como é que você vai conseguir rastrear a variação de preço, a tendência, a desvalorização, a valorização. Entendeu? Com o curso Tecnicamente, você vai aprender a rastrear as oportunidades de compra e de venda. Então, como temos vários modelos, né? Então, os investidores eles podem contar com diversas ferramentas, cada um escolhe a sua, ok? Então, a gente tem ferramentas diversas, né? Que nem as nossas ferramentas, que vocês vão aprender a utilizar em 16 semanas. Tem indicadores, por exemplo, médias móveis. A média dos preços nas últimas 20 barras dos gráficos, né? Nas últimas 200 barras, então seria a média móvel de 20 períodos, a média móvel de 200 períodos. O que é esse período? É cada barrinha que é formada. Então, você conta 20 barrinhas, que tem uma variação de preço, né? Barrinha verde sobe, barrinha vermelha, o preço desce. Então, você conta os 20 períodos e dá a média de 20 ou a média de 200. São indicadores. Utilizamos a técnica, né, das 16 semanas. Também tem os setups, que são regras que já são pré-estabelecidas para operações. Então, vocês vão observar que muita gente vende setups, né? Você compra aqui, coloca o stop loss ali e o gain ali. Ou você vende, coloca o stop loss ali e o stop gain ali. Cada um pode criar o seu setup, ou existem setups que são vendidos em cursos, etc., com as regras que você aprende. Aí também temos robôs que fazem operações
na sua conta. Então você liga o robô e ele faz as operações que o setup indica. Então o robô vai e faz todas as operações relativas a esse setup. Todas as ferramentas vão auxiliar você nessa análise de tendência, nessa variação de preço, em rastrear os ativos que estão nos melhores momentos de entrada e saída das operações. Então, assim, a análise gráfica, ela nos oferece uma oportunidade de previsão, né? Por meio de ferramentas técnicas, por meio de ferramentas, nós podemos prever uma valorização e uma desvalorização para o próximo período, né? Então, nós entramos comprados se for uma potencial valorização ou entramos vendidos se for uma potencial desvalorização. Bom, aí vem a nossa análise gráfica. Qual que é a nossa ferramenta de trabalho? A nossa plataforma, né? Então, a nossa plataforma, o que que ela vai mostrar para a gente? Os gráficos. Qual o gráfico que a gente usa? A gente vai usar o gráfico de barras, então vou falar só dele. O que é importante a gente saber da nossa barra, né? Desse gráfico de barras. Então a gente tem aqui, ó, uma barra verde. O que é uma barra verde? É uma barra de compradores, uma barra de valorização de preço, ok? Então aqui você tem a abertura da barra, já que valorizou. Quando a barra abre, né? Então você tem um valor mais baixo para a abertura, e aí os preços vão subindo, chegando aqui, e você tem o fechamento, ok? O preço pode ter variado um pouco mais para cima, formando o que a gente chama de máxima de preço, e um pouco mais abaixo da abertura, que é o que a gente chama de mínima, a mínima da barra, ok? Então, nesse período, por exemplo, vamos supor que essa barra é uma barra de 5 minutos. Então, um M5. Então, no período de 5 minutos, os preços variaram entre uma mínima e uma máxima. Abriram no valor X e fecharam no valor Y, formando uma barra verde. E essa barra verde quer dizer que o preço teve uma valorização desde o momento em que abriu até o momento que fechou. Ok? Então, em 5 minutos, o preço valorizou. A mesma coisa pode acontecer com uma barra vermelha, né? Então, vamos pegar aqui uma barra vermelha, ok? O que quer dizer uma barra vermelha? Quer dizer que o preço desvalorizou. Então, se o preço desvalorizou, ele começa do alto, que vai ser a abertura. Aí, o preço cai. Se o preço cai, ele desvaloriza. Então, nós temos o fechamento aqui embaixo. Em 5 minutos, então aqui, o minuto 0, 0, 0 e aqui o 5, 0, 0. Então, em 5 minutos, né, o preço desvalorizou da abertura até o fechamento, formando uma barra vermelha por causa da desvalorização. Então, quando os preços caem, nós temos a formação de uma barra vermelha, ok? Além da abertura e do fechamento, nós podemos ter uma máxima e uma mínima, né? Então, dentro desses 5 minutos, o preço pode ter variado acima da abertura e pode ter ficado verdinho, né? Porque quando ele abre e vai acima da abertura, o que acontece? Temos compradores. Mas esses compradores ficaram aqui por pouco tempo e já voltaram lá para baixo, já desvalorizou. Então, se desvalorizou, a gente tem uma sombra, ok? Porque os compradores perderam o poder que eles tinham aqui nessa região. Os vendedores ganharam esse poder e carregaram os preços para baixo,
né? Então, a gente tem uma máxima, onde existia algum movimento comprador, mas ele foi eliminado, né? Porque o preço chegou na máxima, não conseguiu se sustentar e desvalorizou, caiu. Igualou a abertura, que é o preço da abertura, vamos supor que abriu a 10, aí desvalorizou chegando a 9. E aí, durante 5 minutos, ele foi caindo, 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 até chegar aqui no 9. Mas teve um momento em que ele caiu mais ainda, e chegou na mínima desses 5 minutos, que ele chegou a bater 8,90. E aí, ele sobe e fecha no 9, ok? Então, essa aqui é a movimentação, por exemplo, de um M5, de uma barra de 5 minutos. Nossa, isso parece a coisa mais estranha da sua vida, certo? Parece. Eu entendo, porque é a primeira vez que nós observamos esse tipo de coisa nova, né? Parece o apocalipse, mas você vai ver isso aqui o dia inteiro e em pouco tempo, uma semana, 2, você já está totalmente preparado para entender essa variação e essa movimentação de preços, ok? Aí a gente tem um gráfico de linhas, em que a variação de preço é mostrada pela linha, beleza? E o gráfico de barras aqui, que é quase a mesma coisa do candle, que são as velas que a gente viu lá na outra, que é só uma forma diferente de mostrar. Então, você tem aqui, ó, o candle é vermelho, então você tem aqui, ó, a abertura, a máxima, o fechamento e a mínima, tá bom? Ah, eu preciso saber, não sei o que. Não, ó, a plataforma mostra tudo para você, abertura, fechamento, todos os valores. Né? O gráfico de candles ou o gráfico de velas, que é o que a gente vai utilizar, certo? Que é esse que a gente acabou de mostrar, que ele tem uma abertura menor que o fechamento quando ele é um candle de valorização ou um candle de compradores, certo? E tem uma máxima de preços e uma mínima, ok? Quando você não tem essa sombrinha aqui, você tem um candle inteiriço, né, sem sombras, um candle inteiro, então significa que a abertura é igual à mínima e o fechamento é igual à máxima, se isso for um candle verde, né? Então, você faz um candle verde aqui, né? Ah, e não tem esse paviozinho, essa sombrinha aí. Se não tem, não muda nada. Só diz que o fechamento é igual à máxima da barra e a abertura é igual à mínima. Não muda nada. Já no candle de vendedores, o que acontece? Você tem uma abertura, como é um candle de desvalorização, então ele abre mais em cima e fecha mais embaixo, podendo ter uma máxima e uma mínima além da abertura e do fechamento. Se o candle novamente for sem sombras, sem pavio, né? Nessa vela, vamos supor que essa vela não tem o pavio, então você vai ter a abertura igual à máxima e o fechamento igual à mínima. É o contrário, né? Porque aqui é de desvalorização e esse daqui é de valorização de preços, ok? E o corpo, ele vai demonstrar essa variação para a gente por meio de cores, né? Para ficar mais fácil. Então, um candle alta, ele é verde. E um candle de baixa, ele é vermelho, mostrando aqui uma valorização e mostrando aqui uma desvalorização. Fica bem mais didático, né? Você olhar um corpinho, ver o corpinho vermelho, você já sabe que teve uma desvalorização ali. Se você olhar o corpinho da vela e observar um corpinho verde, quer dizer que os preços subiram durante esse período. O que é esse período aqui? Esse período, dentro do gráfico, a gente pode colocar o período que a gente quiser. A gente pode observar a variação de 1 minuto, a variação dos preços em 1 minuto,
em 5 minutos, em 4 horas, em um dia, em semanas. Então, você vai ter a variação no semanal, seria um candle para abrir e fechar, demora uma semana para abrir e fechar. No diário, uma vela para abrir e fechar demora um dia, então ela abre às 9 da manhã, ela fica se movimentando para cima ou para baixo e fecha às 17 ou às 18, aqui no Brasil, ok? Essa variação de preço, que pode ser verde ou vermelha, ela vai se fechar, o candle vai ficar estático só no momento que o dia acabar, né? Ou o candle vai ficar estático se a gente estiver analisando um gráfico de 4 horas. Então, a nossa vela vai ficar se movimentando durante 4 horas, podendo valorizar e desvalorizar nessas 4 horas, e o candle vai ficar estático, por exemplo, houve uma desvalorização e ele ficou assim, tendo uma máxima aqui, uma abertura aqui, um fechamento aqui, que é igual à mínima. Então, em 4 horas, o que ele fez? Se você for observar, se o candle fechou e está estático depois de 4 horas, então a abertura seria o momento zero, né? A hora zero. E o fechamento seria 4 horas depois. E aí, depois de finalizar dessas 4 horas, você vai ter um candle estático, que é o seu passado. E aí você vai observar, se nessas horas que se passaram, você teve uma desvalorização ou uma valorização. Nesse caso, a gente teve uma desvalorização porque ficou vermelho, né? Porque ele teve uma máxima aqui e caiu lá para baixo, fechando lá para baixo. Candle vermelho, a gente tem uma desvalorização. Nós trabalhamos com os candles se movimentando, certo? Então, a gente se baseia no nosso passado para identificar sinais que vai nos levar a entrar numa valorização possível ou numa desvalorização. Então, a gente vai entrar enquanto o candle está se movendo, né? Como que foi o movimento desse candle aqui, por exemplo? Primeiro ele abriu, certo? Então, assim, no tempo zero, ele abre. Aí, depois ele subiu, certo? Vamos supor que ele subiu. Aí ele subiu um pouco e ficou um candle verde assim. Aí, passou um tempo, ele começou a perder força de alta. Então, ele começa a perder essa força verde e vai voltando para a abertura. Quando ele volta para a abertura, o que ele faz? Ele faz uma sombra, ok? E aí, a desvalorização do preço nesse candle está tão grande que ele começa a se movimentar abaixo da abertura. Então, se ele começa a se movimentar desvalorizando, ficando abaixo da abertura, e fica aí durante as 3 horas seguintes, a nossa vela vai acabar fechando aqui, ó. Depois de 4 horas, você vai ter o seu fechamento, então a hora zero, e depois de 4 horas, ele fecha desse jeito. E a partir daí, essas 4 horas ficam marcadas, né, no nosso gráfico do H4, com essa fotografia. Então, é uma fotografia de tudo o que aconteceu. É como se você ficasse 4 horas numa festa, e aí você vai e faz de tudo na festa, tal, e aí você tem a hora de entrar e a hora de sair, né? E para você nunca mais esquecer daquele momento em que você entrou na festa, ficou 4 horas e saiu, você tira uma foto do momento auge, né, do que aconteceu nessa festa. Então, o candle, quando ele está estático, ele é uma foto do nosso passado que durou 4 horas para acontecer, como se fosse uma festa de 4 horas. Então, aqui seriam, vamos supor que esse gráfico, cada candle tem 4 horas para se formar. Então, aqui foi
um período de 4 horas, o outro período de 4 horas, outro período de 4 horas, outro de 4 horas. Então, assim, é como se tivesse ido em várias festas, ok? E cada festa tem a sua foto. Então, durante 4 horas, você festou, fez tudo que queria, né? Entrou, saiu, foi, aconteceu, teve momentos de felicidade, teve momentos de tristeza, fez de comer, bebeu, fez, ficou com fome, ficou empanturrado, fez de tudo lá. Mas, e depois que você fez de tudo e foi embora, você tem o retrato do que aconteceu nessas 4 horas, que seria essa barrinha, ok? A barra fechada nada mais é do que o retrato do que aconteceu no seu passado. Nós trabalhamos como? Nós trabalhamos com a barra em movimento. Então, é como se a gente estivesse entrando na festa, né? Então, a gente entra na festa. Nossa, eu acho que a festa vai ser de arromba. Então, assim, vai dar um up na minha alegria, vamos supor, na minha felicidade. Então, você entra aqui e aí você vai ficar esperando o mercado valorizar, porque você entrou comprado, né? Então, você vai esperar o mercado valorizar para sair, né? E assim, a festa pode chegar no auge, que é no seu preço de saída, pode chegar no auge muito rápido, né? Então, antes mesmo do fechamento ou depois do fechamento. Então, se for depois do fechamento, vamos supor, eu entrei aqui, comprado, nesse preço aqui de R$ 5,50 e eu quero sair em R$ 6,00. Então, a minha festa, né, para ela acabar, tem que ser nos R$ 6,00, que seria se eu entrei comprado, né, uma festa em que deu tudo certo, ou uma festa em que dá tudo errado, por exemplo, quando bate no R$ 4,00, se o preço volta e cai no R$ 4,00, eu estava comprado e sofri um processo de desvalorização, né, que durou 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, ok? Então, eu achei que na hora que eu entrei comprado, nesse momento que abriu essa barra, o mercado ia chegar aqui no 6, não chegou. Tipo, eu achei que se eu bebesse 6 cervejas, eu não iria passar mal. Mas aí chegou na 4ª cerveja, eu comecei a vomitar e fui embora da festa. Certo? Então, eu não bati a minha meta e ainda tive que ir embora da festa. É meio assim, né? Vamos fazer uma comparação com coisas do dia a dia para vocês começarem a entender como é que a gente vai trabalhar na desvalorização ou na valorização do preço. Então, quando você vai olhar o teu gráfico, pensando em comprar ou vender, o que você vai observar? Você vai observar um candle assim. Então, na hora que ele fecha, você resolve entrar na compra aqui, por exemplo, para buscar uma valorização até os R$ 6,00, que foi que a gente conversou, ok? Aí, o que vai acontecer? Se cada barrinha aqui demora 5 minutos para formar, dali 5 minutos você vai ter o quê? Uma barra vermelha, tá vendo? Então, essa barra vermelha quer dizer o quê? Quer dizer que você comprou aqui em R$ 5,40, por exemplo, mas o preço não subiu. Ele não subiu do jeito que você previa. O preço começou a cair na direção dos seus R$ 4,00 lá, que vai ser a sua zona de saída, porque daí desvalorizou muito, que é o que o pessoal chama de stop loss, né? Vocês vão ouvir muito falar disso ainda, stop loss e stop gain, né? Então, você entrou para que a ação valorizasse, para que formasse um outro candle verde aqui em cima, certo? Mas não foi o caso. E aí você queria sair aqui com outra barra verde.
mas não foi o caso, porque o que aconteceu mesmo foi uma barra vermelha mostrando a desvalorização do preço. E aí você, como tem uma estrutura de trabalho, você sabe que até o R$ 4 o mercado pode variar, que você não sai da sua operação. Então você espera, né? Você vai esperar o mercado andar, mais uma barra vermelha. Aí ele anda mais uma barra vermelha, outra barra vermelha, e aí ele encontra com o seu valor, né? Com o R$ 4, que é o seu valor de saída. Então você aceita que o preço varie contra você só até o 4. E você quer que o preço varie a seu favor até o 6. Então, se o preço sobe, você tem um resultado positivo, e se o preço desce, você tem um resultado negativo. É assim que a gente vai fazer. E aí, na hora que bate aqui, você sai da operação, espera uma próxima oportunidade para entrar novamente. É assim que acontece. Aí, ó, aqui, por exemplo, são as movimentações, ó. Num gráfico, por exemplo, de 5 minutos, ó, a cada 5 minutos é assim que vai acontecendo, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Então, é a movimentação a cada 5 minutos, né? Aí cai um monte, desvaloriza um monte. Então, quando você tem um pico e um vale, a gente fala que aqui é um topo e aqui é o fundo do que? Da desvalorização do par da moeda, que aqui é um par de moeda, é o euro-USD. Euro versus dólar no Forex. Então, a gente fala que durante esse tempo que transcorreu, né, daqui, ó, do dia 18 de maio até às 17h35 até às 19h35, nós tivemos uma desvalorização de preço. Então, no movimento como um todo, primeiro a gente falou só da barra, né? Então, um conjunto, uma barra tem a abertura, tem o fechamento, né? Quando ela é vermelha, ela é assim, né? Ela tem uma abertura em cima e o fechamento embaixo. E quando ela é verde, ela tem o quê? A abertura embaixo e o fechamento em cima. E aí, a gente tem a barra única e a gente tem uma movimentação de várias barras, né? E essa movimentação de várias barras, ela também tem um início da movimentação, que a gente pode chamar de topo, e tem o fim da movimentação, que a gente pode chamar de fundo. Nesse caso, eu vou até mudar a cor aqui para vocês não se confundirem. Nós tivemos um processo de desvalorização, né, que começou às 17h35 e acabou às 19h35. Por que acabou? Porque depois começou a subir, começou a valorizar, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma desvalorização que começou aqui a desvalorizar, então seria o início, a abertura do processo de desvalorização, né? E aqui o final, o fechamento do processo de desvalorização, ok? E você pega essa variação aqui, se você vende aqui e recompra aqui embaixo, ok? É isso que você vai aprender a fazer durante o curso. Então, você vai pegar um mercado desse jeito, ó, né? Então, tá desse jeito. Você tá olhando o gráfico e o gráfico ele tá desse jeito. E aí você, por meio de técnicas, você vai analisar isso aqui e você vai dizer que a partir dessa região a tendência é de desvalorização forte. Então, se você sabe que tecnicamente a partir dessa região aqui, ó, do 11.235, a tendência é que o preço desvalorize, então você vende e espera a desvalorização para que você faça a recompra aqui embaixo.
você saia da venda, ok? E aí, você espera acontecer. E aí acontece isso aqui. Do jeito que você estava prevendo, ele cai, né? O preço cai bastante, né? E você pega toda essa desvalorização e aqui mais ou menos você sai do mercado. Então você faz uma compra. Se você vende aqui em cima, você compra aqui embaixo. E aí logo em seguida faz um movimento que indica para você que a partir dessa região aqui agora, os preços têm tendência de valorizar novamente, porque eles caíram bastante, chegaram numa zona que a gente fala que é uma zona de suporte, que é uma zona que segura o preço e empurra ele para cima, né? E aí, se você sabe identificar que os preços chegaram nessa zona e que ele tem alta probabilidade de ir para cima, você faz uma compra e espera pela valorização, né? Então, você compra aqui, espera uma valorização e vende aqui. E aí, você vai ficar com essa diferença para você, ok? Então, a gente tem grandes movimentos, a gente tem movimentos de queda, seria como se a abertura de um movimento de queda e o encerramento do movimento de queda, né? Seria uma barra enorme, vamos supor que é uma barrona vermelha aqui, né? Com os pavios, né? Com o pavio aqui, ó, vamos colocar um pavio, né? Então, teve a mínima do movimento, né? Ó, a mínima do movimento, é esse movimento que eu tô falando aqui, tá, gente? Ó, a mínima do movimento, a máxima do movimento, a abertura do movimento e o fechamento do movimento. E você fica com essa desvalorização aqui para você, porque você faz o quê? Você vende aqui e você recompra aqui embaixo, ok? Como é que eu vou saber a hora de comprar e a hora de vender? Você vai estudar ao longo dessas 16 semanas para aprender como comprar e como vender. Quais são os sinais que me indicam compra e quais são os sinais que me indicam venda. Agora, as modalidades de um trader. Você é um comerciante de day trade, que significa que você faz o quê? Que você trabalha minutos ou horas na busca do seu objetivo financeiro. O seu resultado positivo ou o seu resultado negativo. No swing, o que significa? Que você trabalha de horas a semana em busca do seu resultado financeiro. Também um resultado financeiro que pode ser positivo ou negativo, dependendo da sua análise. Bom, quer dizer que então eu vou ter que ficar trabalhando horas seguidas e nunca mais eu vou sair da frente do computador? Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você vai entrar numa operação, por exemplo, de compra, e essa operação pode ser que demore várias horas ou vários dias para ser encerrada. Só que como você tem uma plataforma, né, você coloca a sua zona de compra com o valor onde você quer sair com um resultado positivo e um valor que você queira sair com um resultado negativo. O primeiro que bater, você está fora da operação, certo? E isso é feito automaticamente na plataforma. Você coloca lá na plataforma esse valor e esse valor, e aí o mercado anda, os preços andam de horas a semanas para bater nesses valores aí que você indicou, né? O seu valor positivo ou o seu valor negativo. Entendeu? E o position é a mesma coisa. É como se eu comprasse, por exemplo, hoje uma ação da Petro, achando que até 2020 o preço vai subir. Então, eu compro hoje, é a minha entrada. E eu quero que o preço suba, eu vou deixar a ação andar até 2020, por exemplo. Só que eu vou colocar um valor. Eu quero que bata no R$17,
que vai ser o meu valor positivo, vamos supor que hoje ela está 13, eu quero que ela bata nos R$17, que vai ser o meu valor positivo, ou nos R$12, que vai ser, se ela voltar para R$12, vai ser o meu resultado negativo. Então, eu tenho o meu resultado positivo, o meu resultado negativo esperado, e aí eu faço a minha compra hoje e fico esperando que os preços cheguem ou no 17 ou no 12. E essa espera, se você entrou num position, né? Se você entrou olhando um gráfico de semanal em que uma barra demora uma semana para ficar pronta, você pode ter vários dias numa operação e até vários anos. Por exemplo, quem comprou a Petro a 5 e ficou esperando a Petro subir até quando ela bateu tipo no 29. Então ele ficou esperando bastante tempo, né? Esse aqui era o resultado financeiro positivo dele. Então esse trader ele só sairia se a Petro batesse no 29 ou se a Petro descesse para o 4, por exemplo. Aí seria o resultado negativo, né? Chegando no 29, ele sai com um resultado positivo. Chegando no 4, ele sai com um resultado negativo. Então, é isso, gente. Isso foi a explicação do que a gente vai usar, observar e aprender no nosso curso de 16 semanas. Tá bom? Então, agora eu vou fazer um demonstrativo na plataforma para vocês observarem como é que as barras são, como é que são os gráficos. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de 4 horas. Um gráfico que a gente vai chamar de gráfico de H4. O que quer dizer isso mesmo? Que cada fotografia dessa equivale a uma festa que durou 4 horas. Mas a única lembrança dessas 4 horas que eu tenho é essa barra, que é a nossa fotografia. Ok? Então, ó, vamos arrumar. Aqui você pode colocar uma barra de ferramentas. Ó, barra de ferramentas. Onde você vai ter os tempos gráficos. Então, você coloca exibir, barra de ferramentas, estudo de linha, exibir, barra de ferramentas, time frames, certo? Os tempos gráficos aqui, ó, os tempos gráficos. Os tempos gráficos que eu utilizo mais são M5, M10, H1 e H4. O que quer dizer esses tempos gráficos? Quer dizer que você, ó, por exemplo, clica no M5, ó, cada fotografia dessa demorou 5 minutos para ficar pronta. Cada fotografia dessa demora 5 minutos para ficar pronta. Isso aqui, ó, a abertura na máxima e o fechamento. Isso aqui foi uma desvalorização do preço. E isso aqui foi uma valorização do preço, ok? Isso aqui é um movimento de valorização, que tem o seu fundo e tem o seu topo, né? Que a gente comentou na aula, na parte de suporte e resistência, né? É como se isso aqui fosse um chão que empurrasse os preços para cima, e isso aqui um teto que empurra o preço para baixo. Então, a gente vai aprender a identificar o chão que vai empurrar o preço para cima e o teto que vai empurrar o preço para baixo, tá? A gente aprende isso no curso de 16 semanas, ok? Então, aqui um gráfico de 5 minutos, em que cada fotografia demora 5 minutos para ficar pronta. Um gráfico de 1 hora, em que cada barrinha dessa, né, demora 1 hora para ficar pronta, e depois de pronta você tem só a fotografia do que aconteceu naquela região, ok? Esse aqui, ó, o diário, ó, significa que cada barra dessa aqui demora 1 dia para ficar pronta. Então, é uma festa que dura 1 dia, certo? E aí, depois, semana que vem, você vai querer relembrar dessa festa, você vai olhar e vai pegar a fotografia. É a única lembrança que você tem da festa, depois que ela aconteceu, é a fotografia dessa festa.
Então, a gente analisa fotografias, né, de movimentos passados para indicar-nos o que a gente deve fazer no nosso futuro. Se a gente deve comprar para esperar uma valorização ou se a gente deve vender para esperar uma desvalorização. Toda vez que você for fazer exercício, né, eu vou pedir para você mexer com os gráficos, né, para você olhar o passado, por exemplo. Eu quero que... Aí você escolhe, eu quero olhar o mês de janeiro, por exemplo. Então, você vai colocar aqui, ó, você vai desabilitar esse negocinho aqui. Quando esse negocinho fica clicado, ó, ele leva o mercado para o dia atual. Então, você não consegue mexer muito tempo com ele para trás, porque já já ele vai voltar para o dia atual. Na hora que você muda de tempo, ele volta para o dia atual, que é o dia da gravação, dia 29 de junho, tá bom? Então, você vai desabilitar, quando você for fazer exercício, você desabilita essa tecla. Você desabilita essa seta, ok? Quando for fazer exercício. Aí, você, ó, pega, eu quero analisar, nos exercícios que a Larissa me mandou fazer, eu quero analisar o mês de janeiro, que a gente tinha comentado, né? Então, você vai, vou colocar o H4. Você vai, né? E deixa o mês de janeiro, ó, 4, 3, 2. Aonde você tá vendo esse número, Larissa? Aqui embaixo, ó. Aqui é a data e aqui os preços, ok? Então, eu quero ver a partir de janeiro, né? Ó, aqui, ó, você pode pegar e colocar as linhas, né? Ó. Você clica aqui e coloca linhas onde você quiser. Linha deitada, linha de pé, ó. Você coloca linhas, né? Normalmente, essas linhas vão nos ajudar a identificar as zonas que produzem queda e as zonas que produzem alta, né? Então, as zonas de compra e zonas de venda, né? Essas linhas nos ajudam, né, a identificar essas coisas. E aí, por exemplo, eu quero analisar o mês de janeiro no 10 minutos. Então, você coloca lá 2 de janeiro, né? O H4, ele vai servir para a gente analisar o passado, ok? Vocês vão observar isso na aula 2, que é a aula de múltiplos time frames, tá? Então, você vai colocar no H4 de dezembro para trás, ok? E aí, você vai no 10 minutos e você vai analisar o janeiro. Então, você vai no M10 e lembra que você queria analisar o janeiro, né? Aí, fica mais fácil fazer assim. Você pega esse janeiro e coloca esse janeiro aqui nessa ponta. Deixa eu até tirar aqui, ó. Então, lembra que o janeiro estava aqui nessa ponta? Aí, você segura o gráfico e empurra pro outro lado. Aí, quando bater o janeiro aqui, ó, 5 de janeiro, 3, 2. Quando bate o janeiro aqui, você clica no M10, que daí você já vai estar perto. Aí, você coloca o primeiro dia de janeiro aqui de volta, ó, no M10. Entendeu? Ó, dezembro. Aí, se você clicar em F12, ó, F12, vai andando uma barrinha de cada vez. Toda vez que você tiver um risco desse aqui, quer dizer que você começou um dia novo. Vamos olhar o dia 29, ó, 29 de dezembro, ele começou aqui, que é o início do dia, e aqui ele acabou, certo? Então, como é que aconteceu esse dia? Isso aqui são fotografias de cada 10 minutos desse dia, beleza? Então, como é que aconteceu esse dia? Ele começou aqui, ó, ele abriu nessa região, que é a região da abertura, e ele fechou aqui, ó, que é o último tique do dia foi aqui. Então, ele teve esse fechamento. Então, entre a abertura e o fechamento, a gente teve uma movimentação de baixa, em que os preços abriram nessa região e começaram a cair, e chegar aqui, certo?
Aí, quando eles chegaram aqui, o que aconteceu? O preço começou a valorizar, valorizar, valorizar até essa região aqui. E quando ele valoriza, né, ele tá lá embaixo, daí ele volta e valoriza, o que que a gente cria numa barra? Uma sombra, né? A gente já viu isso. Então, a gente tira isso aqui, ops, e coloca uma sombra no lugar, né? Uma sombra. Aqui seria o fechamento do dia, aqui a abertura do dia, a abertura foi igual à máxima, né? E o fechamento está aqui, e a mínima do dia, ó, tá nessa região aqui, ó, a zona da mínima. Então, se você for olhar um gráfico diário, se você somar toda essa movimentação, o seu gráfico diário ele vai estar desse jeito, né? Uma barra assim, com o vermelho aqui dentro. É a foto desse dia. Como é que tá a foto desse dia? A foto desse dia tá desse jeito. Ah, mas como é que você fez isso? Observando as barras no 10 minutos, eu vi que a abertura foi aqui, o fechamento foi aqui. A gente teve uma movimentação de desvalorização que parou aqui nessa região. Ela chegou a desvalorizar mais, porém, um certo horário do pregão voltou a valorizar um pouco, só que acabou o dia valorizando só até aqui, que é até o fechamento, ok? Então, tudo isso aqui, durante esse dia, foi de desvalorização. Aí você fica com o corpo vermelho, né? A abertura, o fechamento, né? E a sombra, que é a zona de valorização junto com desvalorização, ok? Que é aquela zona que fica preta, sombra, pavio. Então, você tem aqui a mínima do dia e aqui a máxima, que pode ser do dia, que pode ser dos 5 minutos, né? Então, ó, se você pega um de 3 minutos, e eu quero pensar em 3 barras, se você juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 barras, você tem o quê? Se você juntar 6 barras, você tem os acontecimentos, né? Se cada barra tem 3 minutos, é a mesma coisa que um acontecimento de 24 minutos, ok? Então, em 24 minutos, o que pode ter acontecido? Pensa comigo. Ele abriu aqui, subiu até lá em cima e ele caiu tudo e fechou nessa região. Então, a minha abertura é igual ao meu fechamento, certo? Já vamos colocar aqui, ó, nessa zona de 24 minutos que a gente está olhando aqui, ó, nessa região, ó, a minha abertura é igual ao meu fechamento, e aqui eu tive uma parte, primeiro uma parte verde, que foi anulada pelo movimento vermelho. Então, quer dizer que quando tem uma força anulada, você tem uma sombra. E como que ficaria uma barra, por exemplo, de 24 minutos, quando você observa várias fotografias no 3 minutos? Ela seria uma barra assim, né? Assim. Ok? Então, se você for colocar a barra que começa às 14h15 e fecha às 14h40, por exemplo, tipo, durou 24 minutos, então, a barra que durou esses 24 minutos tem essa fotografia. E essa fotografia a gente vai aprender mais para frente, que indica para nós que o mercado vai começar a desvalorizar. Então, por meio disso, por meio da visualização das fotografias, nós vamos predizer
se o mercado vai valorizar ou se o mercado vai desvalorizar. Se o mercado for valorizar no nosso futuro, a gente compra, porque ele vai subir, e se ele for desvalorizar no nosso futuro, né, a gente vende, porque ele vai descer. Bom, como que eu faço para adicionar gráficos aqui, ó? Você aqui clica, e aqui, ó, BMF Bovespa, você coloca as séries que você quer, ó. Tem o WDO cifrão, ó, você clica, aparece esse gráfico. Ah, esse gráfico, ele é o gráfico do MetaTrader, certo? Aí você pode configurar esse gráfico do jeito que você quer. Como que você vai configurar? Você vai clicar no botão direito do mouse e vai aparecer aqui, ó, propriedades. E aí você configura do jeito que você quiser, ó. O fundo você quer branco, fica branco, né? Então, vamos pegar, quero fundo branco. Ah, eu não quero grade, eu quero que fique sem grade. Então, você põe grade branca, aí tira tudo. Ah, e como é que eu quero a minha barra? Eu quero a minha barra de alta, eu quero a minha barra de alta preta? Não, quero a minha barra de alta verde. Então, ela vai ficar uma barra verde. Ah, eu quero a minha barra de baixa vermelha. Então, você coloca vermelho. Aqui na barra, você pode colocar preto, os dois. E o candle de alta, você pode colocar verde. E o candle de baixa, você pode colocar vermelho. Olha lá, e fica o mesmo template, né? Dos meus gráficos, né? Aí o volume a gente não usa, tal. E ok, então, olha lá. Aí você tem que fazer o quê? Salvar o template, né? Então, você vai lá em templates, que são modelos, salvar template. Aí você coloca o nome que você quer. Teste. Aí você salvar. Ok? Aí, toda vez que você for abrir um gráfico novo, ó, BMF, série com, eu vou colocar o WIN, por exemplo. Ah lá, toda vez que você abrir um gráfico novo, ele vai estar todo preto. Aí você vai clicar no botão direito, aí vai ter templates, aí você vai querer qual template? O teste. Ah lá, aí ele aparece automaticamente o template teste, ok? Como que você pode mudar os múltiplos time frames? Clicando no botão direito e mexendo aqui, ó, ou aqui na barra de ferramentas. Você tem as fotografias do diário, a fotografia do H4, ah lá, a barra do dia 29 que eu comentei com vocês, ah lá, né? Tinha uma sombra e uma cabeça vermelha, ok? Então, você pode colocar H4, H1, M30, lá, M10. Ai, o que é esses números aí? Cada barrinha dessa, cada velazinha dessa demorou quanto tempo? Demorou 10 minutos para ficar pronta. Essa aqui demorou 30 minutos, cada uma delas é a fotografia de 30 minutos de movimentação de preço, ok? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem exibir a nossa caixa de ferramentas. A sua caixa de ferramentas é onde vai ficar as tuas ordens quando você abrir, certo? Então, quando você abrir uma compra, ela fica aqui, mostrando que você está comprado, mostrando a sua variação de resultado, né? Se tiver indo a seu favor, lucro positivo, se tiver indo contra você, o lucro negativo, ok? Né? Inserir, por exemplo, eu quero inserir um retângulo, então você coloca lá formas, retângulo, daí você insere um retângulo aqui, por exemplo, lá, inserir um retângulo. Então, assim, mexendo nisso aqui para aprender, né? Não tem outro jeito. Então, para abrir gráfico, quer abrir gráfico, clica aqui, agora eu quero o da Ambev, olha lá. Mas o gráfico não ficou que nem eu queria. Então, você clica em template, teste, sai o que você queria. Ó. Coloca lá no M10, fica bonitinho. Ó. Sai o gráfico que você queria. Beleza? E assim por diante. É assim que você vai fazer.
Ah, mas eu quero dar ordem. Como que eu faço? Então, aqui, ó, você pode clicar aqui, que aparece, né, as ordens. Então, você coloca aqui o 1, que é o contrato que você vai operar, por exemplo. Aí você compra em 33,0950 ou você vende em 33,09, ok? Aí, quando você clica aqui, ele abre a ordem e a ordem fica exposta assim para você, né? Ele mostra o nível de negociação para você. E aí você também vai ver a ordem na sua caixa de ferramentas. Então ele expõe no gráfico para você e expõe aqui na sua caixa de ferramentas, ok? O que mais? Que seria bom? Por enquanto é isso aí, né? Vocês baixem a plataforma, então abra conta numa corretora que vocês gostarem mais, né? Esse aqui é um MetaTrader da XP, né? Mas a Clear também tem MetaTrader, a Rico e a Nova Futura também tem, né? E que mais? Vocês peçam a conta demo para vocês começarem peçam para o seu assessor, tá? A conta de demonstração. No site da XP, você consegue pedir automaticamente a conta de demonstração pelo site, por meio da sua conta mesmo. Se você não conseguir fazer isso, você entra no Skype do seu assessor, converse com o seu assessor de investimento, que é a pessoa que vai te ajudar dentro da corretora, e ela fala para você exatamente o que você deve fazer, ok? Tudo que for operacional, compra, venda, quanto que é a corretagem, que valor que eu tenho que pagar, todas essas partes você vai perguntar para o seu assessor de investimentos, que ele vai falar tudo isso para você, beleza? Então foi isso, gente. Essa foi a introdução, né, da plataforma e a introdução da análise gráfica. Espero que tenha ajudado vocês para dar pelo menos uma luz, assim, né, no que está por vir. E o resto é dedicação de vocês, né? Treino, 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 aprendizado e treino. Ok? Obrigada pela participação. Tchau, tchau.